Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Com a centralidade das tecnologias digitais de informação e comunicação na sociedade contemporânea, a discussão sobre usá-las ou não na educação encontra-se superada. Documentos como o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular prevêem o uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Outro sim, a educação se constitui em um dos eixos habilitadores da estratégia brasileira de transformação digital. Atualmente, importa esclarecer se os objetivos definidos, as políticas desenhadas e os resultados almejados dispõem de clareza, articulação e recursos para promover o uso das TDICs nas redes públicas de ensino da educação básica. No sistema federativo brasileiro, a oferta da educação básica e, portanto, a implementação de políticas de educação digital nas escolas são de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cabe, no entanto, à União a elaboração de diretrizes educacionais nacionais e o exercício da função redistributiva e supletiva mediante assistência técnica e financeira aos entes federados e subnacionais, como forma de garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade. Isso de acordo com o artigo 211, parágrafo 1º da Constituição Federal. Este é um trecho do livro Tecnologias na Educação, Construção de Políticas Públicas, organizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, o SEDES, da Câmara dos Deputados, coordenado pelas deputadas professora Dorinha Seabra Rezende, do Partido União Brasil, do Estado do Tocantins, e Ângela Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação, direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos repercutir o lançamento do livro Tecnologias na Educação, Construção de Políticas Públicas, organizado aí pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, o SEDES, da Câmara dos Deputados. Nós ouviremos a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que é uma das coordenadoras dos trabalhos que resultaram no livro. E vamos ouvir também a professora Bárbara Coelho, que é da Universidade Federal da Bahia, que contribuiu para a produção deste livro. Nós vamos repercutir ainda a participação do ministro da Educação, Vitor Godoy, em audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Na oportunidade, o ministro informou que o governo liberaria os recursos de educação contingenciados no início do mês, isso até o final da semana, o que se confirmou nesta sexta-feira. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Câmara dos Deputados lança o livro Tecnologias na Educação, Construção de Políticas Públicas. Na quarta-feira, dia 14, ali no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, aconteceu o lançamento da obra que analisa os pilares das políticas públicas nacionais de tecnologia na educação, com foco em infraestrutura tecnológica, formação docente, gestão compartilhada, proteção de dados pessoais, financiamento e monitoramento. O estudo foi relatado pelas deputadas Ângela Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, e pela professora Dorinha Seabra Rezende, que é do União Brasil, do Tocantins. Aliás, na última eleição, agora em outubro, a deputada professora Dorinha foi eleita senadora, portanto, a partir de 1º de fevereiro, a deputada passa a condição de senadora, assume ali o seu mandato no Senado. Então, segundo a deputada professora Dorinha, o livro aponta para a necessidade de uma política integrada com financiamento, além da formação de professores para a implementação de uma educação híbrida com o uso de tecnologia na alfabetização. Vamos ouvir então a deputada professora Dorinha.
O tema principal foi das tecnologias digitais e a educação. Lembrando que nós estamos num ano em que 5G como uma realidade, o edital foi construído, a partir do edital nós conseguimos assegurar parte de recursos significativos para a educação, para melhorar a infraestrutura, para a garantia de formação de professores. O estudo realizado, ele passou tanto para a indicação de projetos estratégicos e importantes, como a criação de uma política nacional de educação digital, mas também a necessidade de uma reformulação na formação de professores, a preparação para lidar com as tecnologias. A pandemia escancarou uma enorme realidade das escolas públicas, não tem infraestrutura, professores sem qualificação, a educação híbrida, ou como lidar com as tecnologias a serviço da educação como uma necessidade. Então, o livro que hoje está disponível, ele tem artigos que vão desde a necessária infraestrutura, quanto à redefinição de nova formação de professores, quanto à questão orçamentária, políticas constantes de investimento. Lembrar que o FUST, até pouco tempo, esse dinheiro todo parado, sem investimento permanente para essa área de digital e de tecnologia, o letramento no âmbito digital. Nós ouvimos também a professora Bárbara Coelho, que é docente da Universidade Federal da Bahia e contribuiu para o livro ao participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados que tratou da formação universitária, inicial e continuada, e uso de tecnologias de informação e comunicação e metodologias de ensino inovadoras. A professora Bárbara manifestou sua expectativa sobre a forma como o governo do presidente Lula deve tratar o uso das tecnologias digitais na educação. Eu espero que o novo governo, por meio do Ministério da Educação, mas também por meio de outras pastas, possam retomar a atenção às políticas e investimento ao fator tecnologia e inclusão social. Tivemos experiências que envolviam tecnologias digitais na educação muito exitosas durante as gestões do presidente Lula. Então, minhas expectativas são altas e esperançosas para os próximos anos nesse sentido. Nos governos de Lula e Dilma, tivemos muitos avanços no que tange à discussão de tecnologia e inclusão social, com o aprimoramento do Programa Sociedade da Informação e do Programa Nacional de Informática na Educação, PROINFO. Tivemos também a implantação de salas de recursos multifuncionais e o lançamento de novos programas, como o Banda Larga nas escolas e o programa Um Computador por Aluno, o PROUCA 1 e 2. Na maioria das vezes, estes programas não eram de uma pasta isolada, mas envolviam inclusive a colaboração entre ministérios, ciência e tecnologia, telecomunicações, planejamento, e secretarias de educação estaduais e municipais. A tendência é que, para os próximos 3 anos, tenhamos uma expansão das aplicações das tecnologias cognitivas, baseadas em inteligência artificial na sociedade, principalmente no contexto da educação. Desse modo, espera-se a formulação de estratégias coesas com as demandas da sociedade brasileira para enfrentarmos, ou seja, para o enfrentamento dos desafios e apontar direcionamentos para as novas formações e competências informacionais que logo serão necessárias. Assim, minha principal expectativa é que o Ministério da Educação do governo Lula esteja disposto a retomar as rédeas do debate e implementação das tecnologias digitais na educação e que foram estagnadas no governo Bolsonaro, considerando os aspectos contemporâneos que envolvem a inteligência artificial na sociedade, como tecnopolíticos, sociais e de infraestrutura da IA. Esta foi, então, a professora Bárbara Coelho. E se você se interessou pelo livro, ele está disponível no formato PDF para ser baixado gratuitamente no site www.livraria.câmara.leg.br. Repetindo, é o livraria.câmara.leg.br. Ministro da Educação garante desbloqueio de verbas da pasta.
De acordo com a Agência Brasil, as políticas públicas essenciais do Ministério da Educação estão garantidas até o final do ano. Isso porque foi permitida a liberação de 2 bilhões de reais em recursos financeiros para despesas discricionárias, autorizando 100% dos valores liquidados para universidades e institutos federais. Nessa sexta-feira, portanto, ontem, foi desbloqueado aí 1 bilhão e 98 milhões do orçamento. Ainda de acordo com a Agência Brasil, as alterações orçamentárias disponíveis na portaria número 10.680, publicada em edição extra no Diário Oficial da última quinta-feira, permitem que o MEC cumpra com todos os compromissos financeiros previstos até o fim de 2022, como o pagamento de bolsas, auxílios e condição de funcionamento para universidades. Devido a essa mudança, já estão autorizados os valores para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, portanto a CAPES, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O prazo limite de empenho das dotações orçamentárias foi prorrogado até o dia 31 de dezembro, agora de 2022, conforme a portaria número 10.683, também publicada nesta quinta-feira. Essas informações correspondem ao que informou o ministro da Educação, Vitor Godoy, em audiência pública que aconteceu na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, dia 14. Na oportunidade, pressionado ali pelos parlamentares, o ministro assegurou que os recursos seriam disponibilizados até o final desta semana. Vamos acompanhar então um trecho da fala do ministro na Comissão de Educação. Hoje, o orçamento do Ministério da Educação tem um bloqueio orçamentário de 2,31 bilhões de reais e tem um contingenciamento financeiro de 2 bilhões de reais. Naturalmente que o que mais nos preocupava, né, era o bloqueio financeiro, porque isso afetou de uma certa forma as redes, né, de universidades e institutos federais de maneira bastante significativa. E o nosso trabalho sempre que houve qualquer tipo de movimento do governo federal a fim de preservar a responsabilidade fiscal, nosso trabalho sempre foi de levantar os impactos nas políticas públicas educacionais, formalizar isso ao Ministério da Educação, da Economia e à Casa Civil, buscar, né, conversar com os ministros, sensibilizar o governo da importância da preservação do orçamento do Ministério da Educação e trabalhar sempre para que isso pudesse ser revertido da forma mais rápida possível. Tivemos vários episódios aí durante esse ano em especial, onde nós conseguimos algumas vitórias parciais, né, com a economia nos dando alguns desbloqueios e algumas sinalizações, né, para que nós pudéssemos manter as nossas políticas. E agora não vai ser diferente, né? Nesse período agora, a notícia que eu tenho, e é uma notícia animadora, é que até o final dessa semana nós teremos uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação, permitindo a total liberação dos 2 bilhões do financeiro até o início da semana que vem, ou seja, não teremos mais o bloqueio financeiro e o desbloqueio parcial aí do orçamento. Ainda não temos esse número, estamos esperando a economia calcular, mas já temos uma sinalização de que todas aquelas políticas essenciais para o Ministério da Educação serão garantidas até o final do ano, em especial a política do livro didático. Então são boas notícias que temos aí pela frente, a fim de finalizar e garantir aí o cumprimento aí de todos os nossos objetivos até o final do ano. Um dos autores do requerimento de convite ao ministro da Educação, o deputado Bira do Pindaré, que é do PSB do Maranhão, não poupou críticas ao governo Bolsonaro. Vamos ouvir então o deputado maranhense. Presidente, senhor ministro da Educação, senhor Vitor Godoy, senhoras e senhores parlamentares, o governo Bolsonaro, mesmo em seu apagar das luzes, parece incansável em sua missão de solapar o Brasil e piorar
a vida dos brasileiros. A derrota nas eleições presidenciais deste ano não parece ter afastado o governo de sua cruzada por políticas impopulares, contraproducentes e cruéis, em especial na área de educação. O governo que chegou a ter um ministro de educação fugitivo e outro preso por corrupção, insiste em suas políticas destrutivas para talvez a mais importante área de atuação do Estado. Afinal, enquanto o Brasil inteiro assistia ao jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo, fomos surpreendidos pela notícia de que mais um bloqueio de verbas havia sido feito pelo governo federal contra as instituições de ensino superior através de decreto presidencial. Uma covardia completa de quem sabe o quão odioso é o que faz e tenta fazê-lo enquanto o país se encontra distraído. Um decreto que representa um passo largo na direção do corte definitivo de verbas, um bloqueio de mais de 1 bilhão no orçamento da educação, sendo 244 milhões das universidades públicas e 122 milhões nos institutos federais. E como se não bastasse, o mesmo decreto ainda zerou os limites de pagamentos das despesas discricionárias do MEC e determinou que não serão liberados mais recursos financeiros para pagamento. Parece que o ministro já tem uma outra informação a respeito, espero que ele esclareça sobre este ponto. O governo também bloqueou os valores empenhados. Estamos falando de instituições de excelência, da vanguarda da ciência, tendo que lidar com falta de limpeza, de segurança, de luz, de água. Estamos falando de cientistas, de pesquisadores, de alto nível, qualificados, ficando sem bolsas e sem assistência estudantil. Também estamos falando de parar o funcionamento de unidades de saúde, de interromper estudos sobre a Covid. Estamos falando efetivamente de colocar vidas em risco. Programas muito importantes, como, por exemplo, o pagamento de bolsas para jovens médicos residentes, é uma medida absolutamente catastrófica. Em 10 anos, este é o governo que menos investiu em educação, diminuindo crescentemente o investimento em todos os níveis, dos centros de educação infantil até as universidades. Os cortes sistemáticos do governo derrubaram o orçamento da educação para o mesmo patamar de 10 anos atrás, quando o nosso país tinha 17 milhões de habitantes a menos. Em média, os investimentos da educação regrediram 15% ao ano no governo Bolsonaro. Talvez o objetivo desses últimos cortes seja o de prejudicar o governo democraticamente eleito no país, entregando o Ministério da Educação completamente sucateado. Talvez seja uma forma de punição contra os estudantes e profissionais da educação deste país, por nunca terem abaixado a cabeça por este governo vil, do qual foram alvo tantas vezes de tantas formas. Este foi o deputado Bira do Pindaré, representante do PSB do Maranhão. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque, você sabe, é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes, apoio multidisciplinar.
você também pode apoiar o nosso podcast. Procure aí por Educação em Destaque nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, onde somos o educacão.destaque, portanto, educação sem cedilha e sem tio. Também estamos no Facebook, Educação em Destaque, e no YouTube. No YouTube, inclusive, você pode se inscrever no nosso canal aí e aciona o sininho ali. Sempre que a gente subir conteúdo novo aqui, você vai ser informado. A gente está subindo conteúdo toda semana para que você fique muito bem informado sobre tudo o que acontece aí de mais importante na área da educação. Te peço também que divulgue esse nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Sim, você faz com que esse conteúdo possa alcançar muito mais pessoas que se interessam por esse assunto. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.